E aí, você seria capaz de forjar, de preparar uma lâmina para o seu uso de forma improvisada? Muito bem, hoje vamos voltar ao assunto lâmina. Já falamos algumas coisas, certo, sobre lâmina, e vamos falar agora na parte prática, o como fazer uma lâmina. Lógico, um material mais sofisticado, como um machado, um facão, com todas essas características aqui, não é disso que eu estou falando. Eu estou procurando levar a vocês uma maneira de produzir uma lâmina de forma improvisada, certo? Então, eu não vou poder ter grandes materiais à minha disposição, mas eu preciso ter conhecimentos básicos e algumas habilidades para fazer isso. Então, começa pelo tipo de aço, tá? Se a gente procurar na internet, vai encontrar uma série de vídeos explicando os tipos de aço melhores, etc. Mas eu vou procurar aço para poder fazer minha ferramenta, aços que eu sei que são aços especiais. Por exemplo, um aço de disco de arado, tá? É um aço especial, ele é feito para ser feito um implemento agrícola que tem que resistir, que tem que isso, que tem que aquilo, então tem uma série de exigências, né? O aço de uma ferramenta tipo uma pá, uma picareta, uma enxada, então é um aço especial. Em seguida eu vou cortar esse aço no tamanho que me interessa. Para fazer esse corte, eu tenho que, para facilitar o meu trabalho, tirar a têmpera dele. O que é têmpera? Têmpera é quando você deixa uma lâmina endurecida, seja ela total ou parcialmente. Então ela pode ser endurecida num pedaço e no outro pedaço não ser endurecida. Então o que eu faço? Eu pego aquele pedaço de metal que está endurecido, por exemplo, um pedaço de enxada. A primeira faca que eu fiz, eu tirei de uma enxada velha. Tirei um pedaço ali, foi uma faca de backup para o meu filho, uma faca pequena. Eu tirei um pedaço da enxada e aí eu levo ao fogo primeiro, tá? Peguei a enxada em si, certo? Toda aquela peça eu levei ao fogo e deixei ali um bom tempo, certo? E depois eu deixei esfriar por 24 horas. Ou seja, eu não fui usar imediatamente, nem fui botar na água para esfriar, nada disso. Eu coloquei no fogo, deixei ele ficar bem quente, bem vermelho para tirar a têmpera e em seguida deixei esfriar naturalmente. No dia seguinte eu peguei um disco de corte, ou pode ser feito também com uma serra, um arco de serra de ferro, e faz o corte de uma maneira um pouco mais fácil, porque o metal vai estar um pouco mais mole. E aí eu vou dar o formato que eu quero, certo? Corto ali no formato que eu quero. Em seguida eu vou lixar, vou desbastar, vou procurar fazer, é a hora de bater e fazer todo aquele trabalho de martelo, de ajeitar, de formatar o que eu quero. Se vai ficar mais comprida, se vai ficar abalada, se vai ser uma ponta de machado, se vai ser uma faca pequena. Então é a hora que eu vou dar a forma nela. E já começa o trabalho de polimento. Não diria polir, mas pelo menos de lixar, certo? Para tirar os excessos. Feito isso, eu vou dar a têmpera, tá? E aí eu preciso falar de alguns acessórios que você tem que ter, algumas coisas que você tem que ter para fazer essa forja. Você vai ter que ter pelo menos uma churrasqueira, tá? Então, pelo menos uma churrasqueira ali, um local que você possa colocar o carvão, tá? Pode fazer isso no chão? Pode fazer no chão também, tá? Até dá para fazer, mas a churrasqueira é o mais prático. Uma churrasqueira, seja de casa, aquelas de alvenaria, uma churrasqueira pequena, você coloca ali o carvão, põe fogo no carvão. Você tem que fazer com que por baixo chegue um fluxo de ar constante e forte. Então, o ideal é um pedaço de cano de ferro que você coloca ali e adapta nesse cano de ferro um secador de cabelo. Então, um secador de cabelo de feminino aí, coloca ali e com isso a temperatura vai subir bastante, tá? Vai subir bastante e vai se tornar uma forja improvisada. Aí eu pego aquela lâmina que eu estou fazendo ali e coloco ali dentro, tá? E vou deixar até ficar vermelho cereja. Então foi essa cor que eu vi quando eu estudei o assunto. Mas não, quando tiver vermelho cereja é porque está no ponto. E aí o que você faz com aquilo ali, tá? Você vai pegar aquele pedaço de aço que você já cortou, já deu formato, já deu um primeiro lixamento,
tá? E você vai colocar dentro de um recipiente com óleo, de preferência óleo queimado, né? Você consegue no posto de gasolina um pouco de óleo queimado, só que esse óleo queimado deverá estar numa temperatura de ali uns 70, 60 graus, por aí, ou seja, você vai esquentar bastante, não precisa ferver o óleo, mas você vai esquentar bastante, tá? E aí você coloca dentro, certo? Existem cuteleiros que fazem, alguns poucos cuteleiros, que fazem essa têmpera com água, mas a probabilidade da lâmina enfraquecer demais e quebrar é muito grande. Então existe muita perícia, e isso que eu estou falando para vocês é uma forma improvisada de fazer uma lâmina. Todo esse trabalho de forja é extremamente técnico, tá? O tempo que fica no fogo, o tempo que o tipo de óleo que você usa, o tipo de aço que você escolhe. Então, para você fazer um material, uma peça bonita como essa aqui, não é numa forja improvisada que você vai fazer. Eu estou falando uma situação de emergência, que você precisa fazer uma faca, um facão, alguma coisa assim, até uma lâmina pequena, tipo um canivete, e você precisa improvisar com alguma coisa. Então, usa ali uma churrasqueira, o secador de cabelo, e você vai fazer uma lâmina pequena, pelo menos uma faquinha pequena você consegue fazer, ok? Prepare-se e sobreviva.